o desânimo, a ansiedade, a depressão, o pânico, foram armas que o inimigo usou para tirar os eleitos de Deus do caminho da graça. Mas tudo entrou pelo desânimo. Tudo entrou porque a pessoa perdeu o gosto de lutar pela vida, o gosto de lutar pelas essências do viver, que é as práticas espirituais, que é a intimidade com Deus. Então, o pior inimigo da vida espiritual é o desânimo. Então, se você está passando por um desânimo, toma cuidado. Depois vou contar meu testemunho para vocês também. Mas como vencer o desânimo espiritual? A resposta está na palavra de Deus. A palavra de Deus traz a resposta para a cura de todo desânimo. A palavra desânimo significa sem vida, sem alma. É uma pessoa que não tem força de lutar. É uma pessoa que somatiza o negativo porque perdeu a experiência do amor, o vínculo com Deus, o vínculo com a graça. Quero começar com um texto de São Paulo para entendermos que para vencer o desânimo, as respostas estão na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as abominações desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nas regiões celestes. Veja, nós não lutamos contra a pessoa. O desânimo começa quando eu penso que o problema é o irmão, que o problema é aquela pessoa que me persegue, que o problema é aquela situação que a pessoa causou e me colocou num constrangimento, que o problema é a minha família, que o problema é o meu trabalho, que o problema é que eu não encontro a felicidade. Não, a nossa luta não é contra a pessoa humana, a nossa luta é contra espíritos, contra demônios, e para vencer isso, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Então, se você quer vencer o desânimo, primeira arma de combate, reze todos os dias com a palavra de Deus, não fique nem um dia sem se revestir da armadura do cristão. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20, não fique nem um dia sem rezar o Salmo 90, não fique nem um dia sem rezar o Magnífica, o Salmo 19, o Salmo 22, o Salmo 50, nós vamos vencendo pela palavra o desânimo, e mesmo assim com a palavra, tem momentos que o desânimo vem, e aí nós temos que nos refugiar, olhar aonde está a brecha, ir para a presença do Senhor. Veja, vou citar alguns exemplos da Bíblia. Moisés foi chamado por Deus para salvar os egípcios, e ele resolveu visitar os seus irmãos. Só que quando chegou num processo, Moisés, que era conhecedor das leis, ele ficou no conhecimento dele e não quis ter a intimidade com Deus. O que ele fez? Desanimou, matou o egípcio, atrasou o projeto de Deus por 40 anos. Paulo, veja, São Paulo também foi chamado por Jesus, mas Paulo era um doutor, era um conhecedor das leis, era um homem influente, e Paulo quis evangelizar do seu jeito, e causou muita confusão, teve que ser afastado, ficou 14 anos longe, e o que aconteceu? A igreja, no afastamento de Paulo, crescia em graça, em conhecimento, em santidade. Porque aqueles que ocuparam o espaço onde Paulo estava chamado, convocado para estar, aqueles tinham experiência da palavra, aqueles tinham experiência de Deus, e por isso a igreja crescia. Depois que Paulo passa um tempo
na presença do Senhor, encontra de novo o entusiasmo, vai com muito mais vigor, vai com muito mais coragem. Olha o que diz o livro do Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Lembra-te que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como veio ao encontro no caminho e atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após de ti. Quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus, quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra do Senhor teu Deus, te dá por herança, para possuíres, para apagares a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça, Amaleque era um demônio. Amaleque era um mal que destruía o povo, mas no entanto o Senhor precisou afastar, o Senhor precisou romper o desânimo que ali estava. Os desânimos nos deixam frágeis, o desânimo nos torna sujeitos, passivos a ataques traiçoeiros de Satanás, porque o desânimo vai me levando ao distanciamento da intimidade com Deus, ao distanciamento do relacionamento com os irmãos. O desânimo vai revelando todas as minhas fragilidades, todas as minhas misérias, e faz com que eu não tenha força, que eu não tenha resistência para lutar. O segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 4 a 7. Veja como nós encontramos na palavra de Deus a libertação do desânimo. Mas quando a sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram por eles achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois os conturbou Deus com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra terá a recompensa. Veja, então nós precisamos lutar, encontrar de novo a força do combate, da resistência. Há uma promessa de vitória para o Senhor. Por isso nós precisamos lutar contra o demônio. Temos a garantia da vitória. No Salmo 34, versículo 18, traz a palavra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito oprimido.